Olá, você que acompanha o canal Ideal. Agora a gente vai falar sobre um tema que tem gerado muita repercussão em todo o Brasil. Em função de um decreto, as APAES voltaram ao centro das atenções de um aspecto ou de uma forma como a gente não gostaria, com um tom maior de preocupação. E é por isso que a gente está recebendo aqui a Aline Tuzi, ela que é diretora da APAE aqui de Xanxerê, e também o Ivan Duran Júnior, ele que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e também diretor social na APAE, para a gente poder falar um pouco mais sobre isso. Para a gente entender um pouco o contexto, Ivan, para quem não acompanhou essas discussões e o que está envolvendo, o que está relacionando e quem sabe até enfraquecendo um pouco a APAE. O que tem acontecido a partir do decreto? O que foi esse decreto? Traz um resumo para a gente. Olá, você, seja bem-vindo. Olá a toda a audiência do canal Ideal. Obrigado por esse espaço. E o que aconteceu foi que no dia 20 de outubro foi publicado o decreto 12686, que institui a Política Nacional da Educação Especial Inclusiva. Só que o decreto trouxe algumas falhas graves e, inclusive, no meu ponto de vista, ele trouxe até mesmo uma ilegalidade, porque ele fugiu daquilo que está previsto em 3 legislações maiores, a Constituição Federal, o ECA e a Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Lá nos seus primeiros artigos já, ele suprimiu a palavra preferencialmente, que existe nessas 3 leis que eu falei, tornando obrigatória a ida das crianças com deficiência, porque ele fala em universalização da educação inclusiva. Então, a partir do momento que você tira a palavra preferencialmente ou preferencial, você torna obrigatório. Por mais que estejam contestando que não é bem assim, é assim. Nós já sentimos, hoje, tendo a palavra na legislação, nós já temos uma dificuldade muito grande de entendimento disso. Então ele tirou essa palavra. E aí que entra a situação da APAE. Poxa, não só da APAE, mas de outras instituições. A Associação Pestalozzi, a Associação dos Amigos dos Autistas. Então várias outras instituições que prestam esse serviço para as pessoas com deficiência, com transtornos, com altas habilidades e tal. Então quando ele tirou essa palavra, preferencialmente, que causou todo esse reboliço. Porque daí, com certeza, a partir do momento que a criança é obrigada a ir para a escola regular, ela não vai poder frequentar mais a APAE. Em não poder frequentar a APAE, ela vai enfraquecer todo o trabalho que a APAE presta no Brasil há 70 anos. Há 70 anos fazendo esse trabalho e hoje uma das instituições mais confiáveis do Brasil, né? Com toda certeza. Inclusive, Aline, é importante a gente falar um pouquinho, porque as pessoas, de maneira geral, elas conhecem, sabem a importância, valorizam o que é feito pela APAE, mas traz um pouco das informações sobre o que é o dia a dia, o que vocês fazem, como é o formato de trabalho da APAE que impacta tanto, né, a vida dessas pessoas. Olá, você, seja bem-vindo. Obrigada mais uma vez pelo espaço para a gente tratar de um assunto tão importante, né, do nosso dia a dia, nós principalmente que trabalhamos nas APAES e com as pessoas com deficiência. Então, hoje a APAE de Xanxerê atende 210 pessoas com deficiência intelectual. Dessas, aproximadamente 85 são crianças de 0 a 6. Outras estão no nosso AE, que é o Atendimento Educacional Especializado, que são crianças e adolescentes que estão no ensino regular, mas que no contraturno frequentam a APAE, para uma complementação do que eles aprendem lá no ensino regular. Temos outra exceção, que são adolescentes que podem frequentar o PROEP, que é o Programa de Educação Profissional da APAE. Então, eles devem estar matriculados no ensino regular, mas no contraturno podem estar na APAE, se preparando para estar no mercado de trabalho, que é um trabalho bem importante que nós realizamos. E uma quarta exceção para essas pessoas que deveriam estar no ensino regular são crianças que têm baixo nível funcional. Ou seja, elas têm uma deficiência muito grave, elas não conseguem falar se elas têm fome, se elas têm sede, elas não têm autonomia suficiente para estar no ensino regular. Então, a lei autoriza que elas estejam na APAE. Então, nós temos essas exceções. No entanto, praticamente metade dos nossos assistidos são pessoas que estão em idade escolar, que são crianças e adolescentes. Então, quando a gente fala desse decreto, como o Ivan comentou, que agora a palavra torna-se obrigatoriamente, então praticamente metade dos nossos assistidos não poderiam mais frequentar a APAE. Ou então poderiam estar frequentando, mas a gente não receberia mais esse aporte do Estado, enfim, para continuar mantendo, já que a APAE não é uma escola, né? A APAE é uma instituição de serviço social,
mas que prestam um atendimento de excelência, né? Considerando que nós temos um atendimento multiprofissional, nós não somos uma escola como o ensino regular. Então essa é a nossa realidade. E vocês são muito focados em justamente melhorar e dar uma qualidade de vida melhor, trabalhar essa questão da autonomia nos alunos. Isso, diferente lá do ensino regular, eu sempre uso esse exemplo. No ensino regular você vai aprender matemática, português, química, física. A parte educacional da APAE é diferente. A gente diz a APAE é a escola da vida, né? Nós preparamos para que eles tenham autonomia, independência, consigam aprender questões de concentração, para poder aprender lá no ensino regular. Então, muitas vezes, o trabalho da APAE é complementar. É importante, assim, também dizer que nós não somos, muito pelo contrário, nós não estamos falando contra a inclusão, né? Sim. Que nós não concordamos que a criança deva estar no ensino regular. Mas nós entendemos que inclusão não é apenas ela estar inserida com outras pessoas, mas que ela tenha um espaço onde ela consiga se desenvolver, que ela consiga aprender, isso também é inclusão. E isso, muitas vezes, lá no ensino regular não acontece, porque a APAE é a instituição especializada. Os nossos profissionais, os nossos pedagogos, eles não são formados apenas em pedagogia. Eles têm uma habilitação em educação especial e fazem todo um trabalho multiprofissional, com psicólogos, com fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psiquiatras. Então, esse é o diferencial da APAE, que consegue dar todo esse suporte para a criança, para o adolescente e também para as famílias, o que é muito importante. Faz toda a diferença. Ivan, você enquanto pai, como é que você visualizou todo esse cenário, imaginando a situação da tua filha, olhando para você, para a tua família? Bom, a minha filha tem paralisia cerebral, quadriplégica, espástica, nível 3. Ou seja, o grau mais elevado é o 4, a minha filha já está no 3. Ela tem deficiência intelectual leve, mas ela tem necessidades especiais por conta do seu baixo nível de mobilidade. Então, o que a gente percebe é uma dificuldade muito grande. Falta de material adaptado, falta de tecnologia assistiva. A minha filha, hoje ela lê, ela escreve, mas há 8 anos atrás eu comprei um tablet para ela e ela digita, então ela aprendeu a ler, tudo com o auxílio da tecnologia assistiva. Então, hoje nós já temos uma precariedade da educação especial, inclusiva nas escolas, por conta disso. Como a Aline falou, não é o professor, que muitas vezes tem muito boa vontade, supera os desafios, mas o sistema não está preparado nem para as crianças que eles atendem hoje. É aquilo que eu falei para você, se nós não tivéssemos comprado tablet para Clara, eu teria que fazer um projeto na escola, para a escola conseguir, quem sabe, o material para minha filha. E o que eu costumo dizer é assim, você nos conhece, nós nos conhecemos há muitos anos, vocês conhecem a nossa história com a Clara. Quantas famílias hoje, isso é uma realidade que nós vivemos na APAE, quantas famílias teriam essa condição? Até transporte as famílias não têm. Nós não temos transporte adaptado em Xanxerê. Não temos. A escola da minha filha fez um passeio agora, o ônibus que levou a minha filha não era adaptado. A culpa não é da escola, deixo bem claro, mas não tem. Nós não temos estrutura para inclusão no Brasil. Essa que é a realidade. Então não adianta a gente querer pintar uma coisa muito bonita, vamos universalizar a inclusão. Não existe. Enquanto nós não tivermos o mínimo necessário, isso não vai dar certo. Nós temos os 2 pontos que eu acho assim absurdos desse decreto, cheios de boas intenções, mas tanto para o AE quanto para conseguir o segundo professor, que hoje nem é mais segundo professor, não está mais condicionado a um laudo médico. Espera aí. Quer dizer, eu vou chegar lá na escola e vou dizer, eu quero um segundo professor para o meu filho, porque eu vejo que ele tem essa... Tá, e como é que eu comprovo? O profissional, para atestar que aquela pessoa possui um transtorno, possui uma alta habilidade, possui uma deficiência física, é o profissional da saúde. Não é mais condicionante. Claro, eu entendo, às vezes uma criança leva 1 ano para conseguir o laudo médico. Horas.
Em vez de eu tirar essa exigência, por que eu não melhoro o sistema de saúde? Sim. Sabe? Então são coisas que a gente tem que pensar. E o terceiro ponto que eu achei de todos eles o mais perigoso é que agora o profissional de apoio, que seria o segundo professor, que vai estar vinculado ao plano da educação especial na escola, do atendimento especializado, precisa ter nível médio e curso de 80 horas. Ah, pelo amor de Deus! Uma menina que vai sair com 19, 20 anos, vai para lá, para a escola, para atender uma pessoa com deficiência, uma pessoa com autismo nível 2, 3, como é que ela vai conseguir curso de 80 horas? Ah, mas é o mínimo. Cara, nós estamos no Brasil, o mínimo aqui é permanente, é para a vida toda. E ainda é difícil de ser alcançado muitas vezes. Muitas vezes, né? Então essas são as nossas preocupações. Tudo isso nós temos na APAE, como a Aline falou, um atendimento multidisciplinar, com profissionais habilitados e capacitados, certificados, com diplomas, você entendeu? Então o risco desse decreto não é só para as instituições, mas é principalmente para a pessoa com deficiência e para a pessoa com transtorno. Com toda certeza, ao invés de trazer um fortalecimento para essas entidades, você colocar no risco, colocar numa situação de vulnerabilidade, aí realmente é um perigo muito grande, né, para tudo isso que a gente tem visto. Em nome do que, Ederson? De uma bandeira de universalização da inclusão, eu vou dizer para você, a inclusão não tem como ser universalizada, porque a diversidade dentro deste universo da deficiência física, da deficiência intelectual, dos transtornos, das autohabilidades, a diversidade é muito grande. Cada caso é um caso. Nós temos aqui uma pessoa que nasceu dentro da APAE, que é a Aline, sabe? Que a mãe dela foi diretora da APAE de Xanxerê. Pergunta para ela se tem condição, se a APAE, como é que é o tratamento da APAE com esses alunos lá? Cada aluno é único. Cada deficiência ela é tratada com as suas especificidades, com as suas particularidades. É assim que a APAE trabalha. E até pelo perfil do profissional que vai trabalhar lá, já entendendo todo o contexto e a gente volta a repetir. Os professores nas escolas já fazem um trabalho excepcional, mas entendendo que eles estão focados em um aspecto, e aí a gente tem profissionais focados em outro aspecto, então realmente tem uma diferença muito grande. Gente, o nosso tempo está encerrando por aqui, gostaria de agradecer pela participação de vocês. Tem essa possibilidade, né, Ivan, para a gente ir fechando a nossa conversa de rever, tá em debate, tá em discussão ainda, mas tem que ter essa pressão da comunidade também. Nós já temos uma pequena conquista. No dia 11 de novembro, houve uma reunião com o ministro Camilo Santana, que é o ministro da Educação, o presidente nacional das APAES, o professor Jarbas Feldner de Barros, também estava presente, se não me falha a memória, o presidente nacional das AMAs, teve o senador Flávio Arnes, tiveram outros políticos e o ministro se comprometeu em rever o decreto. Tá? Então, assim, a luta ainda não terminou, porque por enquanto o que nós temos foi uma conversa preliminar. A luta ainda está aí, ainda temos que pressionar e mudar. E ele também se comprometeu em estudar um novo decreto com a participação das entidades. Então vamos ver agora como vai caminhar. Isso é importante, ouvir quem está envolvido, né, Aline? Muito obrigado pela participação. Obrigada a você, sempre foi assim, sempre foi com muita luta, agora não seria diferente. Mas é isso aí, temos que abraçar a causa e nos manifestarmos, não podemos deixar dessa forma. Com toda certeza. Ivan, obrigado mais uma vez pela participação também. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de perceber que o Canal Ideal também está envolvido com uma causa tão importante quanto à causa da deficiência e da inclusão. Com toda certeza, que esse movimento ganhe ainda mais força. E é claro, também muito obrigado a você de casa pela companhia.